Olá, gente, bom dia. Estamos aqui iniciando uma aula de revisão para vocês, né? Hoje nós temos aqui uma avaliação que será à tarde e eu queria fazer essa revisão através dessa gravação de tela e eu quero que vocês assistam, gente, o vídeo, porque eu não queria enviar texto porque se torna algo muito cansativo, certo? Então, essa primeira questão aqui, eu quero explicar, dar uma aula falando do conteúdo, mas em cima das questões propriamente ditas, certo? Para que facilite para vocês o máximo possível, certo? No final dessa aula, dessa explicação, eu vou enviar uma atividade de 5 questões para vocês. Vocês vão enviar para mim, certo? Copiadinha no caderno, bonitinha, que eu vou dar um ponto aqui, 2 pontos, para ajudar para quem tirar a nota muito baixa na avaliação, certo? Para que ninguém fique prejudicado. Essa primeira questão aqui fala das invasões holandesas no Brasil do século XVII, que estavam relacionadas à necessidade de os países manterem e ampliarem sua hegemonia no comércio de açúcar na Europa, que havia sido interrompido, certo? Nessa época, gente, aqui no Brasil existia plantações de cana-de-açúcar. O açúcar era uma matéria, um produto muito consumido na Europa. Era algo novo, algo que todo mundo queria utilizar. Era uma coisa que estava na moda, o açúcar. Por mais que hoje nós tenhamos o açúcar como um ingrediente básico da nossa cesta básica, né? Da nossa alimentação, e que isso é muito comum e você encontra em qualquer local. Nessa época, na Europa, não era assim algo tão comum. Era um produto caro, era um produto importado para a Europa. Muitos ricos consumiam, praticamente consumiam açúcar, mas ela ficava restrito a uma classe, né? A classe que tinha um certo poder aquisitivo. Muito embora fosse um produto procurado, um produto que tivesse na moda, mas a produção em países como o Brasil, como aquela região das Antilhas, e também nos Estados Unidos, não dava conta do consumo. Primeiro, as pessoas gostavam muito do açúcar, porque açúcar virou até um ditado, né? Quando você diz o fulano é de açúcar, né? A fulana é de açúcar, porque todo mundo gosta, né? Gosta dela. Porque o açúcar é um produto, é um alimento muito saboroso. Então, além de ser um produto novo, diferente na época, ele é um produto muito saboroso. Então, todo mundo queria comprar. Às vezes, pessoas que não tinham condição, mas davam um jeito ali para consumir esse produto. Então, a produção não dava conta, porque era muita gente consumindo, certo? E assim, essa questão da produção, do comércio, da açúcar e tal, muitas vezes era atrapalhado por várias questões da Europa, questão de guerras, questões de disputa de territórios, disputa por coroas. A União Ibérica, né, que é Portugal e Espanha, teve uma época, que talvez tenha sido justamente essa época aí, em que o rei de Portugal morreu, né? Portugal ficou sem rei. E a pessoa mais próxima que tinha do trono, como parente desse rei que tinha falecido, era um rei da Espanha, que esse rei da Espanha assumiu o trono português e ficou durante décadas, né? Sob o trono português. E isso atrapalhou muito o comércio, a produção, a venda desse açúcar para outros países que não gostavam da Espanha. Então, a Espanha ela veio dificultar, atrapalhar o comércio desses produtores de açúcar aqui no Brasil e no resto do mundo, né? Passando aqui para a segunda questão, durante o período colonial, segunda questão, 7º ano. Durante o período colonial havia vários atritos entre os padres jesuítas e os habitantes locais,
Quem eram os habitantes locais? Aqui a questão, gente, ela não está dando a clareza necessária para que a gente saiba quem é os habitantes locais. A gente pode entender que os habitantes locais fossem os índios, assim como também a gente pode entender que os habitantes locais eram os portugueses, os europeus que vieram colonizar essa região. Mas vamos olhar o termo local. Local, habitante local. Habitante local é diferente de habitante nativo. Habitante nativo é aquela pessoa que já estava aqui, natural daqui. Um habitante local é uma pessoa que está ali por acaso, no local. Então, a questão está se referindo aos portugueses, aos europeus, né? Gente, a ideia do europeu, todo mundo sabe, era escravizar. Produzir os seus produtos, por exemplo, a cana-de-açúcar, mais na frente a plantação de café, a criação de gado e tal. Mas nessa época que era a plantação da cana-de-açúcar. Eles queriam produzir. Para produzir tinha que ter mão de obra. Não existia máquinas, gente. Não existiam tratores que pudessem fazer esse trabalho de vários homens ao mesmo tempo. Tinha que arrumar pessoas. Porque a mão de obra humana era o que estava sendo utilizado nessa época como ferramenta. A mão de obra humana. Então, quanto mais pessoas trabalhando nessas lavouras, maior seria a produção, mais dinheiro esses caras ganhavam com isso. E assim, o pensamento dos jesuítas, pelo menos é o que alguns pesquisadores deixam claro, é que eles não queriam escravizar os índios, não queriam que os índios fossem escravizados. Eles queriam catequizar os índios, aldear os índios, botar os índios num cantinho ali para ensinar aqueles índios a se vestir, porque eles andavam nus, a produzir as suas roupinhas, aprender a ler, a cantar, a ler a Bíblia, a escrever alguma coisinha e tal. Então o trabalho jesuítico era esse, fazer com que esses índios se civilizassem, deixassem aquela vida selvagem, aquela vida de barbárie, né? Para poder torná-los, eles, pessoas parecidas com os europeus. Então vamos para aqui a terceira questão. O governo português concluiu que a única forma, a terceira questão, o governo português concluiu que a única forma de ocupação do Brasil seria através da colonização. Era necessário colonizar simultaneamente todo o território brasileiro. Gente, essa terceira questão ela é muito interessante, porque quando Portugal e Espanha fizeram o Tratado de Tordesilhas, eles quiseram e dividiram o Brasil, o mundo em duas partes, a parte dos portugueses e a parte que seria dos espanhóis. E esse Tratado de Tordesilhas delimitava assim: a partir da ilha do Cabo Verde, que é uma ilhazinha que fica no Oceano Atlântico, 370 léguas depois dela teria uma faixa, essa faixa descida de cima para baixo, de norte a sul. O que ficasse após essa faixa seria da Espanha e antes dessa faixa seria de Portugal. E o que ficou para Portugal foi uma pequena faixa de terra, né, que ficou o Brasil, né, mais ou menos um quarto do que o Brasil é hoje, um quinto do que o Brasil é hoje. E isso foi dividido em pedacinhos, né, em tracinhos. Né, quem assumiu esse controle desses pedacinhos de terra foi os capitães donatários. Os donatários significa dono, aquele que é responsável por aquilo. Sobre a quarta questão, deixa eu olhar aqui, meu Jesus, eu voltei aqui. Deixa eu só voltar aqui, gente. A quarta questão já está com quase 10 minutos de vídeo, né? Não quero esticar muito, não. Qual das definições expressa melhor o que foram as bandeiras, né?
Bandeira. Você já lembra de bandeira. O que foram as bandeiras? Né? Gente, aqui está se referindo àqueles caras que tinham uma certa intenção de descobrir os interiores do Brasil. Voltando aqui para a questão da divisão do Brasil na época da- das descobertas, né? Descobertas assim, num sentido figurado, né? Da chegada dos portugueses aqui no Brasil, o processo de exploração dentro dos interiores do Brasil foi um tempo depois, uns 200 anos depois da descoberta, na chegada dos portugueses aqui no Brasil. Então esses caras, eram pessoas independentes, pessoas que não dependiam de governo, não dependiam de políticos, de dinheiro de outras pessoas. Eles tinham seu próprio dinheiro, seu próprio investimento. E através de uma licença do governo português, através de uma permissão do governo português, eles exploraram os interiores do Brasil. Eles queriam, gente, mão de obra. Eles queriam ouro. Eles queriam encontrar, mas só que no momento eles não encontraram logo ouro. Encontraram muito foi índio para capturar e escravizar os coitados, né? Tocavam fogo nas aldeias, matavam os índios. Às vezes uma aldeia com 300 índios, eles matavam 280 para poder capturar 20, trazer 20 índios amarrados. Colocava-se um pau bem comprido, amarrava o pescoço do índio naquele pau e eles iam amarrados um no outro, parecido aquele trenzinho, né? Sendo levados, amarrados pelas mãos, pelos pés, às vezes com correntes, e colocado de uma forma nesse tronco de pau, né? Que eles não podiam fugir. Aí lá depois eles amansavam, iam amansando esse índio, né? Através de pancadas, e deixando o índio mais tipo assim, mais apropriado para o trabalho. No primeiro momento, gente, eles não encontraram nada de ouro, não encontraram nada de prata, eles encontraram muito foi drogas do sertão, castanha, mel, várias sementes que eram levadas para a Europa para ser vendido por lá. E essa última questão, para finalizar esse vídeo, que já está aqui com 12 minutos, quase 13 minutos, eu quero falar aqui da colonização brasileira. Sim, gente, desculpa aí, deixa eu voltar aqui para essa quarta questão. Esses caras, gente, eram formados às vezes por bandos de homens armados. Eles iam, esses caras, essas bandeiras iam formadas por vários homens. Bem na frente ia um de cavalo, né? Todos iam de cavalo, né? Armado com espada, espingarda, facão, todo tipo de arma, alimento, né, para comer no caminho, e um homem bem na frente com uma bandeira, para ele não se perder. Essa bandeira era bem alta, tinha um pau bem alto na bandeira, né, para onde aquele cara da bandeira fosse, eles iam atrás, porque aquele cara da bandeira, ele era o guia, era como se ele fosse o guia. Então, para impedir deles se perderem, esses caras, que eles também ficaram conhecidos como bandeirantes, né, por causa da bandeira. A palavra bandeirantes, bandeira, vem da palavra bando, né? Não da palavra bando, um bando de homens, mas bando, que significa símbolo, né? Agora sim, vamos para a quinta. A colonização brasileira foi sempre marcada por confrontos que refletiam a diversidade de interesses presentes na sociedade colonial, como pode ser observada, né? Observada em um desses itens. Eu vou ler aqui a questão de novo, a quinta questão, gente, para vocês aqui. A colonização brasileira foi sempre marcada por confrontos que refletiam na diversidade de interesses presente na sociedade colonial, como pode ser visto. Gente, e esse negócio de colonizar um país, isso é uma coisa muito difícil, sabe? Difícil no sentido de você, primeiro, você conquistar aquele povo que já está lá habitado, que já é um povo nativo de lá. Você tem que enfrentar esse povo.
Quando você termina de enfrentar, aí você vai ter que enfrentar os interesses individuais de cada um daqueles colonizadores que vai com aquela intenção de explorar aquele ambiente, arrancar tudo que aquele local tem e levar para si. Cada um pensa em si, não vai pensar no coletivo, diferente daqueles povos nativos que tinham aqui, que pensavam no todo, pensavam em toda a aldeia. O português, ele tem um sentimento muito egoísta. Ele vinha para colonizar, mas ele não estava muito preocupado com o próximo. Ele queria ele mesmo enriquecer e pronto. E isso, gente, gerava disputas territoriais, gerava guerras civis, né? Vários conflitos com interesses diferentes, né? Com pensamentos diferentes sobre aquele determinado local, né? Gente, agora eu vou lançar aqui no grupo uma atividade de 5 questões. A gente vai resolver, copiar no caderno e vai enviar para mim a foto nítida para me dar uma olhada e examinar aqui o que vocês acertaram para me poder dar um pontozinho aqui, 2 pontos, né? Alguma coisa de ajuda aqui para vocês ficarem com a notazinha melhor. Gente, quase 17 minutos. Valeu!